Sabe, existe uma força gigantesca que move a economia brasileira todos os dias, mas que muitas vezes a gente nem percebe. Não estou falando de exportação de soja ou do consumo no shopping. Eu estou falando do poder de compra do maior cliente que existe no país, o próprio governo. Bora entender isso melhor. Um número é esse aí, R$ 1 trilhão. É uma quantia que, sério, é difícil até de colocar na cabeça, de imaginar o que isso significa. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, esse valor representa mais ou menos 16% de todo o PIB do Brasil. Ou seja, a cada R$ 6 que a nossa economia gera, R$ 1 passa em algum momento por um contrato com o governo. É, sem dúvida, um motor gigantesco. Então, a grande pergunta que fica é: essa força toda está sendo usada para impulsionar o país para frente, para gerar inovação, bem-estar? Ou será que esse dinheiro todo está se perdendo em processos ineficientes e em problemas que se repetem ano após ano? É exatamente isso que a gente vai analisar agora. Vamos começar olhando o que os dados de fiscalização contam para a gente. E olha, o risco nesse jogo é tão alto quanto o dinheiro envolvido. Pensa nesse caso. Uma auditoria recente do Tribunal de Contas da União, o TCU, numa área super sensível, o setor nuclear. Os auditores acenderam centenas de sinais de alerta. A Eletronuclear, por exemplo, gastou 5,3 bilhões de reais em contratações diretas, sem licitação. Fora isso, foram mais de 500 alertas somados para contratos com empresas que não tinham porte para aquele serviço ou que tinham acabado de serem criadas. E como se não bastasse para fechar esse quadro bem preocupante, ainda encontraram indícios de conflito de interesses. E o que o próprio ministro relator do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, disse sobre isso é bem revelador. Ele ressalta que não se trata nem de irregularidades já comprovadas, mas de fortes indicativos de que o sistema todo é frágil, ou seja, os processos precisam melhorar muito e rápido para evitar problemas bem graves lá na frente. Pois é. E essa fragilidade não é só um número num relatório, não. Ela bate direto na vida de gente de verdade. Pensa no caso do Plano de Saúde da Embasa, lá na Bahia. Um contrato enorme de 351 milhões de reais que acabou resultando em um atendimento super precário para quase 13 mil pessoas. Faltava lugar para fazer exame, o reembolso demorava. É um exemplo muito claro de como a má gestão de um contrato afeta diretamente a vida do cidadão. Ok, com esse cenário todo, era preciso uma mudança grande, e ela veio na forma de uma nova lei. A ideia aqui é, literalmente, virar o jogo, usar o ato de comprar como uma ferramenta de desenvolvimento para o país. E aqui está o pulo do gato, a grande mudança de mentalidade da nova lei de licitações. A gente sai daquela lógica antiga do menor preço, que, convenhamos, muitas vezes é o mais barato que quebra no dia seguinte, e vai para uma lógica muito mais inteligente, a do melhor valor. A busca agora é pelo que é mais vantajoso para a sociedade no longo prazo. Mas o que é esse tal de melhor valor? Bom, significa que o preço, claro, ainda importa, mas agora ele entra na conta junto com outros fatores super importantes. A gente está falando de inovação, de sustentabilidade, do custo daquele produto ou serviço durante toda a sua vida útil e também do estímulo ao desenvolvimento de tecnologia aqui mesmo, no Brasil. E para conseguir chegar nesse melhor valor, a lei trouxe umas ferramentas bem novas, bem interessantes, como o tal do diálogo competitivo. A lógica é genial, olha só. Em vez do governo chegar e dizer, eu quero comprar o produto X, ele chega e diz, pessoal, eu tenho problema Y. E aí o mercado, as empresas, vêm e propõem soluções. É uma construção em conjunto para achar a melhor resposta, e não só comprar o produto mais óbvio. E o mais legal é que isso não é só teoria, já está virando realidade. Um projeto de lei que acabou de ser aprovado, por exemplo, diz que o SUS tem que usar esse poder de compra para garantir que a população tenha acesso a terapias de ponta contra o câncer, como vacinas personalizadas. E mais, a lei vai priorizar tecnologias feitas no Brasil usando o dinheiro público para fortalecer a nossa ciência. Bom, é claro que uma mudança desse tamanho mexe com todo o tabuleiro, né? Isso muda as regras tanto para quem quer vender para o governo quanto para o próprio gestor público que está do outro lado do balcão comprando. Para as empresas, a mensagem é clara. O jogo mudou. Não adianta mais só aparecer com o precinho mais baixo no dia do pregão. Para ter sucesso agora, precisa de organização, ter a documentação toda em dia, usar tecnologia de forma estratégica e, o mais importante, planejar. Tratar a venda para o governo como uma área de negócio séria, não só como uma oportunidade que aparece de vez em quando. E do outro lado, a boa gestão pública também está começando a ser premiada, o que é ótimo. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ganhou um prêmio nacional por ter feito o melhor termo de referência, que é aquele documento-chave que diz direitinho o que o governo precisa comprar.
Lá em Rondônia, várias cidades, como Rolim de Moura, também foram premiadas pelo Sebrae pelas boas práticas. São sinais, sabe? Sinais de que a mudança é totalmente possível. Mas calma lá, apesar de a gente ter agora uma lei moderna e já existirem esses bons exemplos, o caminho para essa transformação ser completa ainda é bem longo e cheio de obstáculos. E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Se a lei melhorou tanto, por que na prática a gente ainda vê tanta coisa dando errado? A resposta parece estar em algumas travas estruturais bem profundas. Bom, os especialistas apontam algumas dessas travas que seguram tudo. A primeira é uma cultura de medo, sabe? O gestor público tem medo de arriscar e se apega no menor preço porque parece mais seguro. Depois, tem a falta de gente capacitada para planejar e fiscalizar esses contratos, que são cada vez mais complexos. E claro, tem a desigualdade de recursos entre os municípios, a interferência política e um monitoramento que ainda não usa os dados de forma inteligente. E tem uma frase da advogada Mariana Fernandes Teles que, olha, resume isso perfeitamente. Ela diz que comprar de forma inteligente e sustentável exige um Estado que seja capaz de calcular, justificar, comparar, monitorar e principalmente de resistir a pressões que não sejam do interesse público. E é com isso que a gente chega na grande questão final. O Brasil hoje tem a lei, tem a estratégia e tem um poder de compra que é gigantesco. A dúvida que fica no ar é se o país vai conseguir superar essas travas culturais e institucionais para de fato transformar o seu maior comprador no seu principal motor de inovação e de desenvolvimento. A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir uma parte bem importante do futuro do país.